Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo, que Deus te abençoe e que as graças e as bênçãos de Deus se façam presentes na sua vida. Bom, estou aqui, vou lançar mais um gravado no meu canal, e meu canal ainda é muito pequenininho, né? Poucos dias comecei a gravar e postar nesse canal. Anteriormente eu só usava para ver outros canais como Plaucio Pucci, Patriotas do Brasil, Marta Serra, Alex Caleidoscópio, Conhecimento é Poder, né? E tantos outros canais, né? Que são bacanas aí, são conservadores, respeitando todas as religiões, são cristãos também. Mas enfim, resolvi gravar alguns vídeos também para com o objetivo maior de poder expor alguns dos meus pensamentos e com isso ser ajudado e ajudar também as pessoas, principalmente nessa época que a gente está vivendo aí de uma batalha política aí no bom sentido, né? Ou o Brasil vai para frente ou o Brasil acaba de se afundar como a Venezuela. E o povo brasileiro há décadas era um povo assim apolítico, né? Ia na época da eleição, votava naquele que prometia alguma coisa e pronto, esquecia. Esse povo também mostrou uma grande mudança, né, com relação à política. E ainda é assim o país do futebol e do carnaval, mas creio eu que graças a Deus é um povo que despertou e muito, né? As pessoas costumam dizer o povo brasileiro é omisso, né? A gente não tem visto omissão nessas eleições estaduais e federais. A gente tem visto um povo atuante, um povo que vai às ruas, externa o seu desejo de mudança, mostra para as velhas raposas do poder que não é um povo que cochila mais, que está aqui lutando para sobreviver, querendo um país melhor, mas está de olho lá também, né? Esses últimos 4 anos, principalmente, foram 4 anos estagnantes, amargurantes, onde o povo saiu muito às ruas. O povo, uma parcela da sociedade aí clamou por intervenção militar, outra parcela se posicionou de imediato a favor do capitão Jair Bolsonaro disputar a presidência da República. No meio do caminho houve até uns ranços entre as duas partes que são nacionalistas, mas uma via as eleições como uma forma de limpar o Brasil, não tão imediatamente, mas com a possibilidade de um banho de sangue menor. E a outra queria já, né, impelir e apoiar o exército a tomar as ruas como em 1964 e fazer uma limpeza geral ampla e restrita e posteriormente entregar o Brasil para as eleições de novo, um país mais limpo, mais justo, né? Bom, eu humildemente vejo as duas propostas excelentes. Acabou que o movimento intervencionista não ganhou assim o apoio maciço da população brasileira, acabou não acontecendo, as eleições estão aí, segundo turno. Ficou para essa esperança de Jair Messias Bolsonaro, juntamente com o seu vice, nosso querido general Mourão, sem contar várias e várias pessoas das Forças Armadas aí, em quase sua totalidade da reserva, mas são das Forças Armadas, né? E ajudam aí na campanha de Jair Bolsonaro de todas as formas, né? E eu sou da década de 80, eu me recordo do governo Sarney, né? Depois da reabertura política para presidente, porque em todos os outros âmbitos a gente tinha votação. Eu era criança, mas ainda me recordo daquela fase e aí comparando 1980 com hoje,
Era uma fase terrível, meu pai era metalúrgico e eu e meus irmãos éramos crianças, né? E eu me lembro que a inflação chegou a níveis absurdos. Na época tinha um arroz quebrado. Arroz quebrado mesmo, triturado, que se vendia mais barato. Era o que a gente conseguia obter para se alimentar, né? Meu pai trabalhando, minha mãe criando as crianças pequenas em casa, não podia trabalhar para ajudar nessa época amarga. A gente não tinha... na década de 80 ali, depois de 1985, eu era bem criança, mas as coisas ficam na memória da gente. Entrou aquela fase da inflação muito alta, o arroz era o quebradinho, feijão de bandinho, aquele feijão quebrado no meio, né? Que geralmente passa na máquina para limpar. E aí era separado daquele, vendido mais barato. De vez em quando a gente comia um frango, de vez em quando tinha um pão de manhã. Eu me recordo que essa fase foi terrível. Meu pai saía para trabalhar muitas das vezes a pé. Tinha que vender o bilhetinho de passagem, né? Aqui era um ticketzinho que as empresas forneciam para se pagar a passagem. Chamava-se Vale Transporte. Muitas das vezes tinha que ser vendido para complementar a alimentação em casa. E acabava que o meu velhinho trabalhava num lugar não perto, mas também não tão distante. Dava para ir a pé, saía muito de madrugada para chegar a tempo, pegar serviço às 7 horas. Chegava lá pelas 7h30, 20 horas. Era um tempo difícil, era um tempo feliz, né? Por estar ali junto com os meus pais, pela responsabilidade de só brincar, de só estudar, de ver as dificuldades, mas não sentir esse aperto no coração, porque a criança é pura, né? Me lembro que as mamadeiras dos meus irmãos menores eram feitas com fubá, um pouco de leite, água e açúcar. Enfim, uma casa muito humilde. Foi um tempo difícil, mas pra gente que era criança era feliz, a gente tinha liberdade, né? E hoje a gente ia à escola também, aprendia, por causa de meio ponto a gente tomava pau, a gente era reprovado. Tive uma professora que eu amo muito até hoje, né, a Florisa Lino. Hoje me parece que ela é diretora ou vice-diretora da escola, não sei bem, mas acho que ela está nesse cargo agora. Era uma professora com o dom de ensinar, né? Uma professora que praticamente todos os alunos que passaram ali o comando dela, digamos assim, guardaram esse amor por ela por toda a vida, né? Grande abraço para ela. Se algum dia ela ver esse vídeo, eu quero que ela saiba que eu a amo muito e espero que Deus sempre prospere a vida dela em todos os sentidos. E a gente vivia nessa dificuldade, né? Às vezes tinha uma promoção de leite do outro lado de Belo Horizonte, minha mãe pegando o ônibus e indo buscar. Foi um período difícil. E tudo evolui, tudo tem que evoluir. Hoje eu olho para o nosso Brasil e comparo com aquela época. O Brasil involuiu. Quer dizer, o Brasil fingiu que deu um passo para frente e deu 2 para trás e voltamos àquela estaca zero de novo. Então, a gente ainda, né, particularmente, minha família não, mas eu particularmente eu ainda pago aluguel. Por quê? Você não trabalha? Eu trabalho demais, sou motorista, conheço muito cantinho no Brasil, só que eu sou mais seguro no sentido de arriscar. Eu prefiro juntar um dinheiro bom e dar de entrada ou todo um dinheiro e comprar um imóvel do que ficar 30 anos
num financiamento. Por exemplo, na situação que o Brasil está passando hoje. Se eu tivesse com o imóvel financiado e atualmente desempregado, eu estaria lascado, porque ia perder tudo que eu já paguei e ia perder o imóvel ainda, né? Então 30 anos não são 30 dias. Eu particularmente penso assim. Mas eu acredito que as coisas devem melhorar. Em melhorando, a gente vai ver a melhor maneira possível aí de parar de pagar aluguel, de comprar uma coisa própria. Um lote construir, um apartamento, uma casa. Deus é maior na nossa causa e tudo tem seu momento, tem sua hora. Mas olhando daquele tempo para cá, a gente evoluiu. Olha a inflação aí de novo. Pagar R$ 5 num litro de gasolina, enquanto o nosso governo manda para a Bolívia a 1,60. A gente é o cúmulo do absurdo. Naquela época que eu recordei com a minha família, a minha mãe sempre teve um coração bom, mas ela não deixava de dar comida para nós para dar para o filho do vizinho. Se sobrasse, ela dava o filho do vizinho, óbvio. Primeiro, o meu aqui, como o vizinho fazia isso também. Depois, ia sobrando o seu, de bom coração, de bom grado. O Brasil, gente, veio Sarney, depois veio Collor, foi empichado, né? Com aquele monte de corrupção. Entrou o Itamar, veio o Plano Real, depois veio o Fernando Henrique Cardoso, não sou fã dele, é social-democrata, é socialista. O Plano Real ajudou muito e depois começou a aparecer, começou a cair, a decair, veio decaindo. Isso é porque eles dão uma melhoradinha para continuar no poder, né? Aí quando eles vão fazer campanha, tá vendo? Eu criei o Plano Real, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só que você, aqui embaixo, você nunca sai do lugar. A duras penas. E aí as pessoas, antes não politizadas, elas acabavam, é verdade, roubou mais 6. Que absurdo. Depois veio o governo Lula com um mandato muito bom, as pessoas não sabiam que era socialismo e comunismo ainda, acreditaram nas propostas dele, principalmente no combate à corrupção. Ele dizia que político corrupto tinha que ir para cadeia assim. Acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro, mas nunca se viu uma ação de fato, mensalão, petrolão. Aí veio o segundo governo Lula, as coisas já começou a baquear, porque ele simples assim, igual o banco falou, ó, empresta o seu dinheiro pro povo ao juros que você quiser, tanto é que é mais de 400% o juros de um cartão ao ano no Brasil, absurdo, em lugar nenhum lugarzinho sequer, nenhumzinho, juros de cartão passa pelo menos perto do que é o juros, pelo menos perto do que é os juros aqui no Brasil. E é em tudo, né? Você compra uma TV financiada, você acaba pagando 2, você compra um carro, então você paga quase 3. É o cúmulo do absurdo. Nada no mundo, pelo menos, chega perto. Aí o segundo governo baqueou tudo, porque eles mandaram os bancos emprestar o seu dinheiro particular. Em contrapartida, pegaram o nosso dinheiro, dos nossos altos impostos também, que nada no mundo passa perto. É estratosférico, é lunar, esses juros e esses impostos, e foram emprestando para ditaduras, porque eles tinham o interesse de criar uma pátria. Não tem o interesse fora de São Paulo, PT, e PCdoB, PCB, PSB, e junto com outros partidos latino-americanos, criar uma pátria grande como a antiga União Soviética aqui na nossa América Latina. E a duras penas, por isso, quase que nenhuma nação se desenvolveu aqui, porque eles roubam o que é nosso, que seria investido no nosso país mesmo, para investir em ditaduras. E não é no povo dessas ditaduras, é nos governos, para eles terem cada vez mais poder, para assim se consolidar a URSA, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Bom, aí naquele vai não vai, não tinha oposição nenhuma, o povo já desconfiado da falsa direita, PSDB, PMDB, essas porcarias aí, acabou votando na Dilma a pedido do Lula. Os dois governos desastrosos,
nada foi feito a não ser roubar e destruir a nossa nação e querer implantar um projeto comunista no Brasil. O povo já desperto para aquilo foi às ruas e pediu o impeachment, né? E ela foi empichada. Mas houve uma grande quebra da Constituição brasileira ali, porque o vice dela, o atual Temer, que vem destruindo o Brasil também, continuou. E não pode, é a chapa que é empichada pela lei. Mas o STF, ideologicamente, passou por cima da lei, onde o povo passou a desconfiar, inclusive, das Forças Armadas, porque se elas são a última fronteira para o comunismo e o socialismo, e ver a Constituição sendo quebrada, e naquela época uma parcela até boa da população pedindo a intervenção militar, as Forças Armadas nem se pronunciaram firmemente contra aquilo, a gente ficou meio que a ver navios. Ok. Agora vem essa onda Bolsonaro, e hoje, antes de falar da onda Bolsonaro, a gente vive uma situação ainda pior do que a década de 80, em proporções, porque o Brasil cresceu muito a população, o Brasil havia até se desenvolvido um pouco assim, meio que ilusoriamente, até porque, como eu disse, agora o brasileiro tinha condição de ter um carrinho, de comprar uma TV melhor, um celular melhor, como esse que eu estou gravando aqui para vocês, apesar de pagar quase 3 em 1, a duras penas, mas ainda parecia que estava melhor. E do nada a gente descobre que estava sendo enganado e volta a estaca zero de novo, né? E pior, porque naquela época meu pai era empregado e ele não perdeu o emprego dele. Hoje, eu, por exemplo, sou um pai de família, pago aluguel, né? Água, luz, internet, e estou desempregado. Quer dizer, correndo atrás, um bico ou outro, para tentar manter até que se resolva essa situação do nosso país, para a vida voltar à normalidade, e não só à normalidade, progredir, andar para frente, de verdade, sem juros altos, sem impostos absurdos, sem a ilusão que o PT causou no povo brasileiro, junto com toda a esquerda brasileira. E aí pode colocar na conta do PSDB e do PMDB também, né? Então, hoje nós regredimos, estamos piores. Tem gente que conseguiu melhorar de vida e tudo, agora está passando aperto para não perder aquilo que adquiriu, com muita luta, com muito suor, né? Tem gente que não conseguiu, mas pelo menos vivia bem, comia bem, tinha um carrinho velho para andar. E é isso, o comunismo é uma ilusão. É o Mr. M, o Mr. PT, o ilusionista. Então o povo brasileiro não é omisso. O povo brasileiro, ele despertou e ele viu em Jair Bolsonaro não um antipetismo, porque antipetista seria mirar somente no partido, isso seria uma injustiça. Nós somos anticomunismo, antissocialismo, anti-injustiças sociais. Nós somos filhos de uma pátria. Todos nós, todo brasileiro nascido em terras brasileiras é filho de uma pátria só. Então, os comunistas dividiram a sociedade entre negros e brancos, ricos e pobres, patrões e empregados, gays e héteros, polícia, bandido. Foram dividindo tudo para chegar nesse caos onde a gente chegou. Mas graças a Deus o povo, ele despertou aos 45 do segundo tempo e foi com tudo para cima. E graças a Deus estamos conseguindo virar esse jogo. Começamos nos acréscimos, a gente vai virar esse jogo. E a partir de então a gente tem que ficar alertas, tá? Em todo tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer ano, em qualquer mês, em qualquer dia. Quando o comunismo começar a se criar de novo, a gente não deixar ele nem criar raiz. Ah, você vai matar o comunista? De jeito nenhum. Mata ele nas urnas. É não votando neles nunca mais. Seja ele de qual partido for. Se for de esquerda, a gente não vota mais. A gente se politizou, a gente abriu os olhos,
Algumas pessoas ainda continuam fanáticas pela esquerda. Tudo bem, é um direito delas. Mas espero que nem para vereador elas consigam mais eleger. E muitas fake news têm sido jogadas aí contra o capitão Jair Messias Bolsonaro. Que, aliás, eu li as propostas dele, o plano de governo, li do Haddad também. Em comparando, não tem nem... Não tem nem... Não tem nem que ver. Não tem nem que parar para pensar 2 minutos. É só juntar Lé com Cré, que a gente vê que a do Bolsonaro é democrática, é a melhor para o Brasil, é a melhor para mim, para minha família, para você e para sua família. Quer você queira, quer não. Quer eu queira, quer não. A verdade é essa. E infelizmente tudo aponta que ele vai ganhar. E ele ganhando, ele vai pegar um Brasil destroçado, acabado. E ele vai ter que remar muito. Ele vai ter que trabalhar muito junto com a equipe dele, dos ministérios, junto com os governos estaduais e municipais, para tentar reequilibrar e voltar a aquecer a nossa economia. A princípio, curva de Laffer, né? Reduz-se os impostos ficam baratos, as coisas barateiam, automaticamente todo mundo consegue pagar imposto, em todo mundo pagando esses impostos. Mas como assim vai vir? Não, você compra uma TV, por exemplo, vai vir um imposto embutido, mas em menor quantidade, a TV vai baratear. Quer dizer que uma faixa menor da população vai ter acesso àquela TV também. Aí, pagando pouco, aumenta-se a renda, é simples. Né? A gente passou uma era de insegurança de 1985 para cá. Total, são 70 mil mortos por assassinatos no Brasil. A gente tem que unir o Brasil contra isso também. As nossas famílias não são imunes, como nunca serão. Mas a gente tem que combater a violência. E tem que combater de igual para igual. Aliás, melhor, né? Do que os algozes fazem, nós temos que fazer. E a proposta do Jair, a emenda é achar ter uma legítima defesa dentro do meu lar, em investir nas Forças Armadas, nas polícias todas, né? Muito me agrada. E a nossa economia tem que voltar a aquecer de novo, os empresários têm que voltar a investir. O meu vizinho ali da esquina que tem um botequinho, o botequinho dele tem que voltar a vender. Ele tem que comprar o produto mais barato e repassar mais barato para mim poder ir lá comprar na mão dele, para o dinheiro circular. Então, o Brasil, ele regrediu, ele engatou uma marcha ré. Os brasileiros dormiram durante muito tempo, mas graças a Deus acordaram. As manifestações do dia 21 mostraram aí que o Brasil está com o Bolsonaro. As manifestações do outro lado não passaram nem sequer perto do que foi as manifestações pró Jair Bolsonaro. É orar e pedir a Deus que o abençoe, que ele seja homem e honesto o suficiente, como ele vem sendo até hoje, para cumprir tudo aquilo que ele tem feito, falado, de 4 anos para cá, principalmente que a gente passou mesmo a acompanhar mais a política. E estarmos também atentos, porque se caso ele não merecer, né? Se chegar lá e fizer cagada, a gente está aqui também para mostrar que a gente tem poder também de tirar quem quer que seja. A gente tem o poder de colocar, mas tem o poder de tirar quem quer que seja. A gente tem que partir na busca por um Brasil melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos futuros netos. Porque em continuando do jeito que está, o Brasil se tornará uma Venezuela. E comer cachorro, comer pombo, gato, morrer de fome, ser perseguido, isso ninguém quer no Brasil. Né? Então, voltamos à década de 80, pós-governo militar, em que o povo brasileiro mendigava. E o Brasil é muito rico, nós não merecemos mendigar. E nós confiamos que, em tomando posse, ele vai tomar posse, se Deus quiser, nós vamos colocar o Jair Messias Bolsonaro lá já. Renovamos grande parte do Senado e da Câmara. Estamos renovando os governos estaduais também. Quer dizer, foi uma lavada que nós demos. E
ele vai, se Deus quiser, fazer negócios com países sérios, com países decentes. Como ele mesmo diz, ninguém tem dó do Brasil. Então, Brasil em primeiro lugar. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Fazer negócios, óbvio, visando a melhoria do nosso país. Ninguém quer fazer negócio para tomar prejuízo, a não ser os comunistas, né? Porque querem quebrar a economia para que nós ficamos de vez refém deles. E é isso aí, gente. A gente tem que sair dessa década de 80 a qual nós regredimos para ela. Mais precisamente depois do ano de 1985 para cá. Nós temos que andar para frente. O Brasil tem que ter tecnologia. O Brasil tem que ter um contingente maior nas Forças Armadas, equipá-las com o que há de mais tecnológico no mundo. As polícias também com o que há de mais tecnológico. O cidadão de bem, ele ter o direito de trabalhar, de adquirir suas coisas, de viver em paz, de poder se defender se necessário. Ter o direito de colocar um filho seu na faculdade e saber que ele não vai ser doutrinado, ele vai ser um bom profissional amanhã. O Brasil, ele tem que... Chegou a hora do Brasil ir para frente. Chega da mentira socialista e comunista que estão aí cheios de fake news gritando aí pelas redes, pela televisão, né? A propaganda deles é só ataque, 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 mentira, 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 mas o povo tá com Jair Messias Bolsonaro e não abre mão. E o povo tá de olho, hein? Em todos esses que foram eleitos aí usando o nome do Jair Messias e abraçaram e sorriram. Se chegar lá e forem contra, a não ser que seja uma coisa absurda da parte dele, mas se o programa de governo dele for cumprido e vocês ficarem contra, nós não reelegeremos. Nós estaremos sempre na missão de limpar aquilo lá com o nosso voto. Tem muita coisa absurda. Urna eletrônica tem que acabar, vocês têm que acabar com isso. Imposto obrigatório para sindicato tem que ser acabado. Imposto sobre os nossos veículos tem que ser reduzido drasticamente. Imposto sobre a cesta básica tem que ser extinguido, porque o ser humano não vive sem alimentação. O gás de cozinha está um absurdo. Como que a gente cozinha o pão de cada dia? Com gás a 80, 100, 120 reais. Gasolina a 5 reais o litro. Nós não aguentamos mais esse tipo de coisa. Socialismo não. Socialismo para nós e capitalismo para eles? Não. Acabou. A gente quer trabalhar, a gente quer uma educação boa, a gente quer uma saúde boa, a gente quer um transporte bom, a gente quer ter o nosso carrinho, a nossa casa, a gente quer trabalhar todos os dias de sol a sol para adquirir isso. E eu particularmente prefiro muito menos direitos trabalhistas e um emprego com um salário que me dá, inclusive os Estados Unidos, por exemplo. É claro, a gente tem mania de apontar os Estados Unidos, porque a gente quer chegar no topo, né? Porque para baixo a gente já foi sentido Cuba. E aí, o que a gente tá passando hoje, né? Essa mazela, esse miserê. Então, nos Estados Unidos não tem direito trabalhista. Você assina o contrato e aí você cumpre o contrato. Se um dos dois não cumprir o contrato, aí você vai à justiça e requer aquilo que é seu por direito. A pessoa é obrigada, tanto um lado patrão quanto o lado funcionário, é obrigada a cumprir a risco aquele contrato. Em contrapartida, o americano tem carro bom para andar, tem casa para morar. Estava sendo destruído pelo Obama, que é de esquerda, mas voltou à ordem e o progresso deles lá. Seu dinheiro, você tem saúde, você tem alimentação, você tem lazer, né? Você tem segurança, não tem 13º, porque os salários, né? Os caras viajam o mundo afora. Pobre americano viaja o mundo afora. Eu tenho uma tia que é casada com um americano, mora em Nova York. Eles são pobres lá. Eles vêm todos os anos ao Brasil visitar a nossa parentela. Pegam um avião, vêm, ficam 20, 15, 30 dias. Pegam o avião, voltam, trabalham o ano inteiro. Entendeu a diferença? Não tem nenhum direito trabalhista. Apesar que férias, se eu não me engano, não tem lá. Essas férias
na lei. Tem férias de verão e tal, que ela, inclusive, ela vem, eles combinam lá, saem tantos dias e vem. Férias, eu sou a favor de que continue, porque você trabalha o ano inteiro, você precisa descansar um mês. Isso é mais que natural. O ser humano cansa. Então, seria um dos direitos que eu seria contra a retirada. FGTS. Pra que FGTS? O último emprego que eu tava me descontava quase R$ 200 mensal. Pra que? Se eu quero uma poupança, eu mesmo faço. O dinheiro é meu. Eu não quero que o governo pegue meu dinheiro e guarde ali. O que servia esse dinheiro? Para investir em ditaduras, né? Eu quero meus quase 200 contos na minha mão aqui, para me usar da forma que eu quiser. O dinheiro é meu, sou eu que trabalho, não é o governo. Então sou favorável a terminar o FGTS também. Agora, sou a favor de uma justiça justa. Esse patrão espertalhão brasileiro, como já aconteceu, não foi só uma vez comigo, querer dar prejuízo, você for lá e provar, ele ser obrigado a pagar, e com juros e correção ainda. E da mesma forma, o funcionário que der um prejuízo, ele ser obrigado a pagar com juros e correção. Justo é justo, né? O brasileiro aprender que ser honesto é muito melhor, tanto de um lado quanto do outro, e não se dividir. E trabalhando juntos, a gente progride juntos, não é mesmo? Então já está com 31 minutos de vídeo. Eu, dia 28, particularmente, não mudo meu voto. Voto 17, voto Jair Bolsonaro. Não recebo nenhum real dele, nunca estive pessoalmente com ele. Nunca troquei nenhuma mensagem com ele. Eu só tenho o mesmo sentimento do que ele. Eu quero um Brasil melhor para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Eu quero um Brasil mais seguro, com educação de verdade, com saúde, com transporte público, né? Com as cidades bem cuidadas. Eu quero um Brasil de primeiro mundo. Nosso país é o mais rico do mundo. É impossível nosso país continuar sendo de terceiro mundo e sucateado por esse socialismo maldito. Eu não aceito isso mais. Então, por isso que eu comparo sempre olhando para cima. É Estados Unidos, é em muitas coisas do Canadá, é em muitas coisas alguns países da Europa, porque é em muitas coisas uma Austrália, porque a gente nasce, cresce. A gente nunca nasce e se apequena. Então, o Brasil nasceu há mais de 500 anos atrás, foi para crescer e não para voltar lá na época da colonização, né, onde todo mundo era índio. Grande abraço para os nossos irmãos verdadeiros brasileiros indígenas. Espero que eles também tenham essa consciência. E o Brasil melhorando vai melhorar para eles, para os negros, para os gays, para os héteros, para os brancos, para os patrões, para os empregados. E eu quero um Brasil de pronto emprego e que meu salário dê para mim viver com dignidade, como diz a Constituição, que o nosso salário tem que dar para saúde, educação, vestuário, dignidade. Dignidade. E pela dignidade do povo trabalhador, do povo honesto, dia 28 eu voto 17 e eu faço campanha de graça para o Jair Bolsonaro. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Um grande abraço a vocês. Temos mais essa semana aí, hoje terça-feira, né? Semana aí que antecede as eleições, próximo domingo, dia 28. E vamos com tudo, vamos continuar limpando a nossa nação. Vamos continuar fazendo com que nossa nação progrida, com que o nosso campo produza mais, com que a nossa indústria produza mais empregos, mais produtos, que o brasileiro tenha poder aquisitivo, que o brasileiro daqui a alguns anos, poucos anos, já possa também viajar aí ao mundo, né, de férias com sua família, para conhecer, viajar ao próprio Brasil, que tem lugares muito lindos, né? No sul, no sudeste, no nordeste, então no norte nem se fala, centro-oeste, são lugares paradisíacos, que a gente possa cruzar essa economia, que a gente possa, se Deus quiser, crescer na fé, crescer com o nosso suor do nosso trabalho e extirpar toda e qualquer maldade comunista e socialista da nossa pátria, que só nos fez regredir, que só nos fez ser miseráveis. Chega de miséria. Eu quero um Brasil diferente, eu quero um Brasil melhor e tenho certeza
E mais de 50 milhões de pessoas, né, muito mais, também querem isso. Na democracia, vence o querer da maioria. No dia 28, eu voto 17, Jair Messias Bolsonaro e General Mourão, por um Brasil melhor para todos os nós. Grande abraço, fiquem com Deus e Deus salve o Brasil.